Bom dia! Muito bom dia para você que está chegando aqui agora, para você que vai assistir o replay dessa live. Sejam todos muito bem-vindos, que alegria receber todos aqui nessa manhã, onde é muito bom poder começar assim, despertando. Isso, porque hoje a gente vai falar aqui sobre despertar. E aí a gente pode pensar, mas eu não tô dormindo, para que tu quer me despertar? Pois é, a gente vai entender que precisamos despertar. Então, coloca o vídeo um pouquinho para frente, tu que tá assistindo o replay dessa live, que eu vou colocar uma musiquinha aqui para nós e também vou chamar algumas pessoas. E aí, eu também te peço aí que tu chame algumas pessoas que tu acha que faz sentido estar aqui com a gente nesse dia, nessa manhã, nesse início, né? Porque é tão bom o início, os inícios, né? Bom dia, seja bem-vinda, minha amiga. Chama aí algumas pessoas, eu também vou chamar aqui. Enquanto isso, eu vou colocar uma música e eu quero que tu vá pensando, tá? Ouvindo, absorvendo, pensando na letra dessa música, tá? E daqui a pouco a gente já começa aqui o conteúdo e eu vou explicar tudo sobre essa série, tá bom? Respira fundo, que dói um pouquinho.
E é isso que a gente veio buscar aqui hoje, nos curar de nós mesmos. E para isso é preciso despertar. E por isso que eu resolvi fazer essa série de lives, serão 3 lives, essa é a primeira. Hoje aqui a gente vai no primeiro pilar, que é a clareza. Amanhã, o segundo pilar, que é a tomada de decisão. E aí eu já te digo, se tu não quiser continuar, eu te honro de qualquer maneira, mas precisamos tomar uma decisão, depois que a gente põe a luz em cima, de seguir ou não seguir. E aí o terceiro dia vai ser a vontade. Entender o que é isso, vontade. E o que a falta disso nos impede de a gente dar os primeiros passos rumo a nós mesmos. A única pessoa que nós podemos mudar. Também aqui a gente vai falar sobre despertar para felicidade, porque ela é real, existe e está dentro de nós. Então despertar quem nós realmente somos é despertar a felicidade, porque nós somos felicidade. Tá bom? Todo mundo junto comigo? Bora lá despertar? Então, nós aqui já falamos os 3 pilares, né, da nossa série. E aí, eu quero começar, como comecei com essa música, que dói, ela é bem forte essa música, eu não sei o que vocês acharam, mas ela é muito forte, ela nos faz olhar para nós, porque muitas vezes nós estamos empacados, nós não evoluímos como devemos, e nós vamos falar aqui disso, porque nós não queremos olhar, a gente não quer admitir o que a gente tem sido, né? Não o que a gente é, porque a gente não é nada disso, mas os papéis que muitas vezes a gente vai assumindo na vida sem se dar conta, porque fica obscuro, e é por isso que hoje a gente vai colocar luz neles, e aí pode doer um pouquinho. Então eu vou pedir para quem puder fechar os olhos um pouquinho, se colocar numa posição confortável, coluna ereta, ombros para fora e encher o abdômen de ar, começando pela caixa torácica e deixando que tudo se expanda bem grande assim. Nós vamos tomar 3 respirações profundas, tá? Nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E quando a gente soltar, a gente vai soltar tudo, inclusive o desconforto que a gente sentiu ouvindo essa música, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Isso, muito bem, muito bem. Começar entendendo que nós todos nós que estamos aqui e vivemos nesse planeta maravilhoso, estamos em um processo, estamos cumprindo uma jornada. Então aqui ninguém é melhor que ninguém. Apenas estamos aqui para nos curar e para nos educar. E para fazer isso, nós temos um objetivo principal, um sentido real, que é progredir, evoluir, crescer. Sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Isso é um anseio da nossa alma. A nossa alma, ela anseia por isso. E é por isso que quando a gente para de evoluir, quando a gente estaciona, a gente sofre. Então, todas as vezes em que nós estamos em sofrimento, em dor, é porque estamos estacionados no maior objetivo. A gente parou nessa estrada, no meio do caminho, muitas vezes por birra,
Muitas vezes a gente senta no chão e diz assim, isso eu já entendi que eu tenho que aprender, mas eu não quero aprender agora. Eu ouvi isso de uma pessoa há poucos dias atrás. E o que é isso? É birra existencial. A gente senta no chão igual criança birrenta no shopping e diz, então tá, não vai me dar aquele brinquedo? Vou ficar esperneando aqui, fazendo tu passar vergonha, chorando e gritando. É isso que a gente faz também na nossa existência. Muitas vezes. Principalmente, dá para ver visível aquilo que a gente já sabe que precisa mudar, mas a gente não muda. Então, eu trouxe aqui para a gente começar esse entendimento e olhar. O objetivo aqui é a gente olhar para nós, não é olhar para o pai, para a mãe, para o marido, para o filho, para a filha, para o vizinho, para o colega de trabalho, não. O objetivo aqui é a gente assumir a responsabilidade da nossa existência. Porque, como eu falei ontem nos stories, a grande virada da minha vida foi quando eu assumi a responsabilidade da minha existência. E doeu muito. Eu já estava sentindo muita dor, mas assumir aquela responsabilidade foi uma dor incrível, foi uma dor cortante, mas foi uma dor boa, como se diz, né? Existe dor boa, por incrível que pareça, porque foi a dor do despertar. Eu desperto até hoje, todos os dias, e é por isso que meus ouvidos são os primeiros a ouvir o que eu vou falar aqui, porque nós precisamos despertar todos os dias. Só que eu entendi uma coisa nesse processo de muita dor e de mudança, que tem como ser sem tanta dor, que existe o caminho do entendimento pelo amor. E aí foi quando eu fiquei dessa forma que eu sou hoje. Foi aí como quando eu fiquei inconformada em ver pessoas que insistem em aprender pela dor. E aí passei a trabalhar com isso, como vocês que estão aqui sabem. E quem não sabe, já vou aproveitar para me apresentar. Eu sou Andreia, sou isso aqui que vocês estão vendo, alegre desde que acordo, por mais que tenha perrengues, porque tem gente, tem muitos, vocês não têm noção do que tem. Tem noção, né? Porque na vida de vocês também tem. Mas eu sou isso daqui. E quando alguém me vê quietinha, quem convive comigo mais aqui, que eu sei que tem gente aqui que convive mais comigo, vai saber, é porque eu tô pensando maneiras de não aprender pela dor. Então, eu sou isso aqui, que vocês estão vendo, eu sou inconformada com o entendimento da vida como ela é pela dor. E aí eu busco incansavelmente, infatigavelmente, maneiras de ajudar as pessoas a aprenderem pelo amor. Para isso, eu fiz algumas formações. Eu sou terapeuta holística, formada em 2003, e eu sou também analista e terapeuta existencial hoje. Tá? Então, eu atuo aí analisando, te ajudando a analisar a tua existência, não é a tua vida, tá? É a tua existência. E te ajudo a aprender esse caminho do autoconhecimento com leveza, para que tu tenha liberdade, para que tu tenha segurança de ser quem tu realmente é. Valores muito altos para mim. Liberdade, segurança, alegria. Tem que ser com alegria, uma alegria genuína. Não é aquela alegria fictícia, não é aquela alegria que dá um pico e depois vai lá embaixo, porque existe a lei do ritmo, né? A gente precisa do equilíbrio. Ora a gente vai estar muito alegre e ora a gente vai estar muito triste. É preciso ter o equilíbrio para nunca ser muito, entendeu? Nunca precisa ser muito. Eu tô alegre, tudo bem, isso vai passar. Eu tô triste, tudo bem, isso também vai passar. Então manter essa temperança, esse equilíbrio, tá? Essa é a minha missão, esse é o meu chamado de vida. E é por isso que eu tô aqui. E aí eu entendi nessas minhas dores e nesse meu basta que eu dei, porque chegou uma hora que a minha vida, ela tava entrando num influxo, sabe? Ela tava caindo de uma maneira que eu não tava só fazendo
me fazendo sofrer. Eu estava fazendo outras pessoas que eu amo sofrer. E aí eu entendi o sentido. Eu entendi o principal que estava me guiando, que era o egoísmo e o orgulho. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque daí, estudando, eu entendi que o nosso ego... E o que é o nosso ego? O nosso ego é a personalidade que nós estamos momentaneamente. Esse ego, que é quem nós estamos, que é essa persona, que é isso aqui que vocês estão vendo, apesar de poderem sentir a energia da minha essência, vocês estão vendo aqui a Andréia, a máscara, né? A persona, o que eu criei. Eu preciso do meu ego. Eu preciso do meu ego para viver aqui, né? Ele faz parte dessa roupagem que eu vim para poder cumprir aqui a minha missão. Só que esse ego, ele foi construído. Ele foi construído, é a palavra melhor para trazer aqui para vocês. E eu fiz aqui algumas anotações, porque eu não quero deixar passar nada. Então, vocês vão me ver olhando aqui minha colinha, ó. E aí, esse ego, ele é construído por nossos pais, quem nos criou, não precisa necessariamente ter sido nossos pais, mas quem nos criou, trouxe informações, crenças, manias, coisas que eles nos ensinaram como eles sabiam. Os pais deles já ensinaram eles também. E por isso eles aprenderam assim, né? E a gente foi pegando isso. A gente vê na gente mania, crença, pensamento que a gente trouxe deles. Às vezes a gente até se vê fazendo algo ou pensando algo e pensa, nossa, isso é muito do meu pai, da minha mãe, do meu criador, da minha criadora. Mas a gente não parou para pensar se aquilo é inteligente, se aquilo continua, se aquilo necessariamente tem que ser assim. Também nós fomos formados pela nossa genética, que é o nosso DNA, né? Aí a gente fala, não sei como é que fala aí na cidade de vocês, mas eu falo assim, puxou teu pai, eu puxei meu pai, né? A gente fala assim, por que esse puxou? A nossa genética, né? A gente traz características daquela pessoa. E também a gente pode mudar. Então, tudo isso que eu tô falando aqui, esses 4, que eu já falei 2, nós podemos mudar, tá? São mutáveis. E é por isso que a gente tá aqui e é por isso que eu trabalho para isso. E aí, temos também a nossa cultura, que é o lugar, a cidade, o bairro, o país, não importa aonde tu se criou. Ali tu traz os costumes daquele povo, daquela região. Eu me criei, né? Sou de Porto Alegre e me criei lá. Então, eu tenho costumes daquela cultura de lá. Quando eu venho para morar em outra cidade, eu percebo isso muito forte em mim. Porque às vezes eu até não entendo a cultura daqui, preciso perguntar. Então isso é a nossa cultura. E o nosso arcaico, que a gente entende que a gente não nasceu só aqui. A gente vem de outros lugares, né? De outras vidas. A gente entende que só nessa vida a gente vive várias, né? Então esse é o nosso arcaico. E aí nós somos formados por esses quatro que eu falei agora. Mas a boa notícia é que a gente pode mudá-los. Nós não somos, não tem uma faca no nosso pescoço dizendo assim, você tem que nascer assim, crescer assim e morrer assim. Isso é só lá na música, na Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Isso é só lá na música. Nós não precisamos. Sabe por quê? Porque aí tem pontos de dor e sofrimento que a gente não precisa, a gente pode mudar. E aí, continuando aqui esse raciocínio sobre o ego, que inclusive começa com EGO, né? O egoísmo, essa palavra que é o pai, né? É ali o grande gerador das nossas dificuldades, das nossas deformidades, egoísmo. Começa com ego. Ontem eu estava estudando aqui, eu já tinha visto isso, mas aquilo me chamou a atenção de novo. Então, diante disso, nós somos formados e crescemos e somos um ego deformado.
Nós não somos, nós temos um ego deformado. Porque o que nós somos é uma essência divina, é uma centelha divina, onde nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, do nosso Criador. Então, quando a gente entende isso, quando a gente lembra, porque muitas vezes a gente passa muito tempo sem lembrar disso, né? Que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E o que o nosso Criador é? Ele é dor, ele é dúvida, ele é apego, ele é preguiça, ele é superioridade, inferioridade? Não. Ele é humildade, ele é desapego, ele é amor incondicional, entre tantas outras palavras que não cabe no tudo que ele é. Nós somos sementes dele. Então, quando a gente lembra que a gente é semente dele, muitas vezes a gente para e pensa, tá, mas e por que eu tô nessa dor e nesse sofrimento? Se eu sou filha dele, se eu fui criada por ele, que a sabedoria é infinita. Foi isso que aconteceu comigo. Eu pensei isso. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível que seja isso. Eu me vi num momento em que eu consegui me olhar assim, como se eu saísse de mim, olhasse para aquilo e me enxergasse um monstro. E aí eu pensei, gente, eu não sou isso. Deus não criou uma coisa dessa, então eu não sou. E aí foi só raciocinar para entender que realmente eu não sou isso e que tudo que eu estava vivendo, os hábitos, a maneira que eu estava levando a minha vida, eu tinha o poder de mudar. Então foi quando eu procurei entender. E aí, nessa procura, nessa busca, foram muitos estudos e eu entendi que o nosso ego, ele tem 4 deformadores. Deformadores, né? É fora da forma. Então, ele tem 4 deformadores, que são mutáveis. Eu adoro falar isso, vocês vão ver eu falar isso toda hora, sabe? Constantemente, porque precisa entrar na nossa mente que nós podemos mudar, que a gente não precisa ser escravo de nós mesmos. Ou, aqui no contexto do nosso ego, que está doente e que é mal educado. Quem vai curar? Quem vai educar? Nós, onde somos centelhas divinas. E quando nós identificamos essa centelha divina, nós nos ligamos ao Criador. E aí nós nos permitimos a cura. A primeira deformidade desse ego é o apego. O apego é quando a gente acha que a gente é dono de alguma coisa. E toda vez que a gente entra nessa deformidade, nós sofremos. Porque se eu achar que essa casa é minha e acontecer alguma coisa e eu perder, eu vou sofrer muito. Se eu achar que o marido é meu, que o filho é meu, que a amiga é minha, que o conhecimento é meu, eu vou sofrer. Então, toda vez que nós entramos nessa linha, nessa deformidade, quando nós nos permitimos nos apegar, nós sofremos. Esse é um deformador que eu quero trazer aqui. O segundo deformador que eu quero trazer aqui é a preguiça. A preguiça, sim, e dói a gente admitir que a gente é preguiçoso para algumas coisas. Não é assim, a gente às vezes pensa, não, mas eu não sou preguiçoso, eu não sou preguiçosa, eu sou uma trabalhadora, eu trabalho muito, eu acordo cedo. Será? Será que em alguma área da nossa vida a gente não está tendo preguiça? Preguiça existencial, já que somos seres existenciais? Será que a gente não está tendo preguiça de melhorar em algum setor da nossa existência que a gente já entendeu que está indo ladeira abaixo e a gente não está fazendo nada para mudar? Por exemplo, na saúde. Por exemplo, nas nossas finanças. Por exemplo, nos nossos relacionamentos. Será que a gente realmente não está tendo preguiça de aprender mais, de aumentar, ampliar a nossa capacidade e buscar crescer no nosso trabalho?
Será que a gente não está tendo preguiça de fazer um planejamento do nosso tempo, que é sagrado, mas a gente muitas vezes não quer olhar para isso porque é muito mais fácil a gente ficar ali, ó, matando o tempo precioso e sagrado? Será que a gente também não está tendo preguiça de criar, de gerar dentro de nós espiritualidade? E a gente muitas vezes coloca isso na conta do pastor, do padre, do líder espiritual, quando que a responsabilidade é nossa de não sermos só religiosos, mas sermos espiritualizados. Então, a preguiça é o segundo deformador que eu quero trazer aqui. Respira fundo e toma água. Respira fundo e toma água, porque não é fácil a gente ouvir isso. Eu sei, os meus ouvidos são os primeiros a ouvir. Eu sempre falo isso para vocês. E agora nós vamos para o terceiro deformador, que é a superioridade. Quando estamos na superioridade. E aí também eu sei que a gente dá desculpinha, porque a gente não quer que essa luz penetre e a gente veja que muitas vezes na nossa vida nós agimos na superioridade. Ontem eu estava aqui fazendo o evangelho e eu trouxe esse exemplo. A gente tá na superioridade quando a gente não oferece ajuda. Eu falei isso pro meu filho, né? Eu tenho um filho de 12 anos, o Pedro. E eu tava explicando que muitas vezes a gente fala, não, mas eu sou humildezinha. Eu sou humildezinha. Será? Será que às vezes tu poderia oferecer ajuda e não oferece? Por quê? Um disfarce da superioridade, porque tu te acha tanto, sabe? Lá dentro do teu íntimo, que pra que oferecer ajuda, né? Deixa a pessoa fazer sozinha. Pra que eu vou lavar uma loucinha aqui? Pra que eu vou oferecer para carregar umas compras? Deixa eu ficar aqui deitadão, né? Eu sou superior, né? O meu nível é acima, eu sou filho. Então, pra gente analisar aonde que essa superioridade, esse deformador tá pegando na nossa vida. Porque quando a gente põe luz, a gente consegue enxergar alguma coisa ali. E aí também, quando a gente sair daqui dessa live, isso vai ficar aqui na nossa cabeça, ó. Eu espero muito que fique, na minha e na tua, para que a gente analise na nossa vida onde estamos sendo superiores que a gente não tá vendo. E o terceiro, e o quarto, desculpa, que é a inferioridade, que também não é o nosso lugar, também é um deformador. Que é quando a gente se acha tão pouco, tão pouco, tão pouco. Quando a gente esquece que a gente é centelha. E aí a gente acha que a gente não é capaz. Não, isso não é pra mim. Como que eu vou abrir uma live aqui e falar se nem eu ainda consegui resolver todos esses deformadores? Não, isso não é pra mim. Deixa eu ficar ascensionada, evoluída para conseguir abrir essa live aqui e conversar com pessoas que são iguais a mim e que estão aqui nessa jornada e que aqui um ajuda o outro. Inferioridade, muitas vezes, é não buscar o que tu já sabe que é para ti, porque se tu sonhou, tá alinhado, a vontade de Deus é bom para ti, é bom para quem tá em volta, e Deus se agradaria disso, é inferioridade tu não correr atrás. É inferioridade nós não corrermos atrás do nosso sonho, da vida que a gente deseja ter. É inferioridade. E aí, como eu não trago só o problema, vocês sabem disso, eu trago a solução também. Eu vou falar aqui a solução para esses deformadores, o remédio, o antídoto para cada um deles. E aí a gente volta lá no apego. O antídoto para o apego é o desapego. Entender que nada é nosso. Essa caneta aqui não é minha, apesar de eu gostar muito, ter um valor sentimental. Eu ganhei da minha mentora, Tassi Carvalho.
né? Um momento de vida muito especial para mim. Quando eu entrei na formação de analista existencial, tem um valor, mas não é minha. Ela vai acabar, ela vai quebrar, ela não é minha. O marido que eu tanto amo, companheiro, parceiro de vida evolutiva, ele não é meu. A qualquer momento, ele pode sair da minha vida, por escolha própria ou não. Ele não é meu e minha vida tem que continuar. Desapego. Muitas pessoas perderam seus filhos, que deve ser a maior dor existencial. Eu tive uma irmã que perdeu o filho com 22 anos. Dói muito, mas é preciso entregar, porque não é nosso. Os filhos não são nossos. E aonde a gente treina esse desapego? Nas pequenas coisas. Hoje, quando sair daqui da live, vai lá no teu armário da cozinha, vê aquele pote quebrado que tu não usa, que tu fica pensando, não, mas vai servir para botar uma coisinha seca. Não tem aqueles pote quebrado que a gente pensa, vai servir para colocar uma coisinha seca, serve. Gente, não serve mais, tira. Vai lá numa coisa que tu não usa, que tu tá pensando, quando eu tiver, não tô me colocando aqui como exemplo, longe de mim, que eu sou tão pequenininha, gente, tanto no físico quanto em tudo ainda. Mas ontem tinha uma geladeira aqui, nós tínhamos uma geladeira aqui na varanda e que a gente não tava usando e a gente tava ali, sei lá por que tava aquela geladeira, sabe? Ela tava estragada, a gente mandou consertar e ficou ali, porque a gente tem outra. E aí, meu marido ligou e disse assim, Andréia, uma pessoa tá precisando de uma geladeira e perguntou se eu tenho uma geladeira por R$300. E aí, ele ligou, né, e perguntou. Eu falei assim, ué, vende. A geladeira, assim, gente, ela valia, usada, mais ou menos uns R$1.000, porque é uma geladeira muito boa. Mas aí eu respirei fundo. Pensei, gente, não é meu. Nada é nosso. Eu tô pensando quando eu tiver uma casa na praia, né? Quando alguém meu, olha isso, quando alguém meu, do meu convívio precisar. Gente, não é nosso, é sobre isso. E aí, vou contar aqui rapidinho, deixa eu ver, porque a história até ficou bonita, sabe? E não tô, gente, me colocando aqui como exemplo, nem minha família, mas são coisas, aprendizados que a gente está tendo e é legal a gente trocar esses aprendizados, porque um fortalece o outro nesse aprendizado. E falando em fortalecer, eu vou pedir que vocês coloquem a mão aqui nesse aviãozinho que tem no cantinho aí do celular e chamem mais gente para a live. Chamem mais gente, que a gente ainda tem mais um pouquinho aqui de assunto bem legal para falar. E isso ajuda, gente. Já é um desapego, isso aqui não é só nosso, vamos espalhar. Vamos unir uma força, sabe? Para fazer acontecer o quê? O despertar da nossa consciência, para a gente ser feliz. Chega de viver na infelicidade, agarrado no sofrimento. E aí a geladeira. Deixa eu voltar para a história. E ele começou a falar com a pessoa, mostrou foto, a pessoa nem acreditou. Pediu até para filmar, porque era inacreditável mesmo. Né? A pessoa tá vendendo ali uma geladeira boa daquelas por esse valor. E ele fez tudo, eu tava aqui trabalhando e ele foi agindo ali aquela situação. Ela depois parou de falar, ele achou até que ela tinha desistido, e aí ela falou que estava tentando arranjar dinheiro para o frete. Só que a gente tem uma caminhonetinha. E aí ele falou para mim, o que tu acha? Eu falei assim, leva lá, né? É tão difícil, às vezes a gente, né, eles têm ali os R$300 contadinho, não consegue o frete, leva lá. Aí ele levou, bem longe da nossa casa. Porque é assim, tá? Tem que ser difícil pra gente ir aprendendo. E aí ele levou. Daqui a pouco ele voltou. E eu parei o que tava fazendo e fui lá olhar pra ele, ver como é que tava. Falei, e aí, filho, como é que foi? Gente, eu vou tentar até respirar aqui. Não estava aqui planejado contar isso, mas talvez a gente precise ouvir isso, né?
Ele disse que chegou lá, era uma família muito, muito simples e que tava lá com dinheirinho, né? Deu dinheirinho para ele e perguntaram quanto que seria o frete. Aí ele disse, não, nada não, eu trouxe aqui para vocês, fica tranquilo. E aí, a mãe de família, né, olhou pro marido e disse assim, ai, que bom, amor, vai sobrar dinheiro para comprar o arroz. Deixa eu desligar aqui minha... Vai sobrar dinheiro para comprar o arroz, ela disse. Aquilo tocou nele profundamente. Aí ele saiu, se despediu, entrou no carro, eles adoraram a geladeira. E ele disse que andou um pouquinho, mas não conseguiu. Ele voltou. Ele voltou, bateu naquele portão e disse assim, tá aqui, eu não vou aceitar o dinheiro de vocês, podem ficar com ele. E disse que aquela família fez uma festa, porque não tinha, né, dinheiro, eles precisavam muito de uma geladeira, as coisas estragando, um calor danado aqui na cidade que a gente vive. Com criança é impossível, sabe, ter uma vida saudável, o mínimo que seja, sem geladeira. E ele chegou em casa e me contou isso já, com os olhos cheios de água. E ali a gente entendeu que a gente começou a aprender. Eu comecei a aprender a desapegar, porque em algum tempo atrás eu não faria isso. E ele começou a aprender a ouvir o coração dele, que é puro amor. Porque já fiz o mapa dele e sei que o coração dele, inclusive a missão dele é essa. E ali foi um momento de muita alegria. Porque por mais simples que seja, sabe? E pouco, né? Pouco, para muitos é pouco, pra gente não é pouco na vida da gente hoje isso. Confesso que pra gente não é pouco. Mas para aquela família é muito. Então o apego é quando a gente toma pra gente coisas que não são nossas. Porque nada é nosso, a gente precisa entender isso. Nada é nosso. E quando eu comecei a contar a história, eu estava falando aqui sobre exercícios para que a gente comece a entender como desapegar. E esse é um tipo de exercício. Tirar o que a gente não está usando. Sabe aquela roupa que a gente pensa, quando eu emagrecer, eu vou usar. Aí não consegue emagrecer. Quando eu engordar um pouquinho, essa daqui dá, porque de vez em quando eu dou uma inchadinha, né? E aí eu engordo e a roupa fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Começar a fazer esses pequenos exercícios para que do material a gente consiga ir para o imaterial. Que a gente consiga entender nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, que nada é nosso. Que o emprego não é nosso. Que o namorado não é nosso. A gente ama, se apaixona, não sei se aqui alguém já se apaixonou, aquele início de namoro, né? Aquela química, aquela coisa louca. Que se a gente não tiver essa maturidade e essa pessoa terminar esse namoro, a gente se suicida. Isso é real. Muitos jovens estão fazendo isso. Isso é real. Por quê? Porque acharam que aquela pessoa, que aquele relacionamento era deles. Então, desenvolver o desapego. Sair dessa deformação. Educar o nosso ego. Curar ele. Mostrar para ele que nós precisamos evoluir com desapego. Esse é o primeiro remédio. O segundo, que a gente vem falar da preguiça. A preguiça que acaba com a vida da gente. A preguiça que muitas vezes também a gente mascara. A gente pensa que a gente não é. E aí a gente entra 7 horas no trabalho e acorda 5 para 7. E eu não sou preguiçosa, porque eu trabalho, afinal de contas eu trabalho. Mas a preguiça de acordar minutos antes para que tudo dê certo, porque daí na hora de sair eu tive 3 minutos para me arrumar e na hora de sair a chave não estava no lugar, porque eu tive preguiça
de colocar no lugar. E aí, por conta da preguiça de acordar mais cedo, eu saio atrasada. E quando alguém me fecha no trânsito, quando o sinal fecha, quando inúmeras coisas podem acontecer, eu boto a culpa em quem? No outro. Na circunstância, no trânsito, no prefeito, na cidade, enfim. A culpa não é minha, porque afinal de contas eu não sou preguiçosa. Então o remédio para isso se chama disciplina. Disciplina. Disciplina sim, para acordar mais cedo, para ir em busca do que tu quer, para ter uma vida organizada, para colocar as coisas no lugar, para arrumar a cama. E aí é outro exercício que a gente faz no micro, para depois ir para o macro. A gente começa a ter disciplina nas pequenas coisas. Acordar 5 minutos mais cedo para dar certo. Colocar as coisas no lugar. Não tô com vontade agora não, mas faz uma forcinha e vai lá e coloca. Depois tu mesmo vai agradecer. Inclusive, eu anotei uma frase aqui sobre disciplina que diz assim, essa frase é de Haroldo Dutra Dias, que é um mestre amado meu, que eu aprendo muito com ele, um professor, ele é tudo de bom. Depois, se vocês quiserem seguir Haroldo Dutra Dias, pode botar @Haroldo Dutra. Olha o que ele diz aqui, num dos livros dele. Quando você assume o controle e educa esses impulsos, eles deixam de ser defeitos e se transformam em virtudes poderosas. E a frase da disciplina é assim: a disciplina não é uma cela trancada, ela é a chave que lhe permite sair e voltar. Olha isso. Se eu tenho disciplina, eu tenho controle, eu tenho liberdade. Ela não é uma chave trancada como a gente acha. Quando fala a palavra disciplina, a gente até se assusta e tem vontade de sair correndo, para falar a verdade, né? Mas quando a gente percebe que ela é a chave que nos dá a liberdade para a gente sair e voltar quando quiser, a gente entende que a preguiça está deformando o nosso ego. E o nosso trabalho é educar, trazer essa preguiça para disciplina, curar. E agora a gente vai para superioridade e inferioridade, que o remédio é o mesmo. O remédio para curar a superioridade, que é quando eu tô achando que eu sou mais, então eu não ajudo, então eu não comunico. Para que eu vou comunicar? Isso aqui, esse conhecimento que eu adquiri é para mim, é para mudar a minha vida. Para que eu vou ser terapeuta? Essa formação que eu fiz é para curar aqui minha família, minhas pessoas, meus amores. Para quê? Para que eu vou deixar de ter um emprego com carteira assinada, dinheirinho certinho, plano de saúde? Para quê? Para ser terapeuta? Pegar todo esse conhecimento que eu estudei desde a minha vida inteira e transmitir, ajudar pessoas a se curarem e a educarem seu ego mal educado? Para quê? E para quê também, quando eu tô lá na inferioridade, quem sou eu? Quem sou eu para ajudar? Se a minha vida é toda cheia de caca ainda? Se eu não consigo, muitas vezes, fazer o exercício físico? A atividade física que eu teria que fazer 4 vezes na semana, essa semana só fiz uma e hoje já é 4. Como que eu vou abrir aqui e falar sobre isso? Quem sou eu? O remédio para isso é humildade. Entender que aqui, ó, a gente tá junto. Todo mundo junto. Eu te ajudo, tu me ajuda. Eu tô aqui entregando uma live com todo o meu amor, mas eu tô recebendo todo o amor e carinho de vocês também. Eu vou deixar aqui no feed, quem assistir a gravação vai estar naquele momento me transmitindo um amor, um carinho, um respeito, uma sensação de que nós estamos juntos, somos irmãos, estamos aqui para evoluir juntos. Humildade de entender que eu sou filha de Deus. Humildade para orar, para dobrar os joelhos,
e dizer: eu não consigo sozinha. Chega, basta. Eu não quero ser isso aqui porque eu já sei que eu não sou, mas eu não consigo sozinha. Eu não consigo sair dessa situação. Eu não consigo sair desse casamento, eu não consigo sair desse emprego, eu não consigo ser uma mãe melhor, com temperança, com serenidade, eu não consigo não gritar com meu filho. Humildade para pedir ajuda. E para quando Deus manda a ajuda, eu aceitar. Porque vai vir. Elas virão. Elas virão e vão vir muitas. Porque é abundância, não é escassez. Entenda, não é escassez. Quando a gente se humilha, quando a gente é humilde e diz assim: eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinha, começa a vir ajuda de tudo que é lugar. E aí a gente tem que acionar as nossas características boas. A gente tem que buscar as nossas virtudes. E é disso que a gente vai falar amanhã. A gente vai falar amanhã sobre a decisão. A decisão de sair de uma vida mediana. A decisão de parar de ser comandado por um ego doente e mal educado para ser comandado pela nossa essência sagrada, que é quem realmente nós somos. E temos um chamado, e temos propósitos a cumprir aqui. E enquanto a gente não se coloca em movimento para cumprir esses propósitos, nós sofremos. Porque estamos estacionados e não nascemos para ficar estacionados. Assim como a água, nós apodrecemos quando ficamos parados. Respira fundo. Deixa eu ver o horário que a gente já tá aqui. E aí, eu quero saber de vocês se tem aqui alguma pergunta de tudo isso que a gente falou, se reverberou aí dentro. Se tu fez anotações, se não fez, faça. Começa a te mapear. Se tu não consegue sozinho, busca ajuda. Mas te mapeia, te entende, busca entender o que tá ferrando a tua existência. O que tá paralisando a tua vida. Entenda que tudo é mutável. Nós podemos mudar. É só decidir. Decidir, a decisão. Tomar a decisão. É isso que a gente precisa. E tomar a decisão já começa aqui, quando a gente colocou clareza, quando a gente colocou luz em coisas que alguém aí conseguiu identificar alguma coisa. Se não quiser colocar o que identificou, não precisa. Mas alguém aí conseguiu identificar alguma coisa que está travando a tua vida? Quando a gente fala em apego, quando a gente fala em preguiça, quando a gente fala em superioridade e inferioridade, alguém aí conseguiu identificar em si, não no outro, tá? Em si, em algum ponto, alguma ou algumas coisas que tá travando a tua vida, que tá te impedindo de acreditar que existe uma felicidade real, que existe maneira de acordar com alegria e gratidão pelo dia que nem começou ainda? Muito bem, é isso aí. Sander, falta de disciplina. 50% tu já andou, só de ver isso. Clareza, coragem para assumir, olhar para aquilo, já é meio caminho andado. Já tá na jornada, já tá caminhando. Não tá parado. Não tá parado. Falta de disciplina e inferioridade. Isso. Deixa vir tudo que tu precisa mudar. É preciso clareza. Hoje é o dia da clareza. Talvez, porque a nossa live acaba daqui a pouco, mas eu vou continuar contigo. Eu vou continuar vibrando por ti, por mim e por essa egrégora aqui que se forma de luz e de amor. Porque
existe uma força muito grande que tenta nos puxar para indisciplina, para preguiça, para inferioridade. Mas existe uma força muito maior quando a gente começa a dar o primeiro passo. E é com essa força que eu quero estar ligada hoje para te ajudar. Durante esse dia inteiro, a gente ficar aqui nessa sintonia de quem está em movimento, de quem decidiu mudar, começando a colocar clareza. Então, coloca aí o dia todo, pega um caderninho, sabe? Faz ali umas anotações, escreve uma carta para ti mesmo. Fala da tua preguiça para ti mesmo, em que ela tem te prejudicado. Fala da tua falta de disciplina e o que tu tem deixado de fazer por conta dela. Fala da tua inferioridade e o quanto tu tem deixado de viver dias, relacionamentos incríveis por conta dela. Fala para ti mesmo, conversa com a tua alma. Conversa com teu eu sagrado superior que tem as respostas para tudo isso daí que tu vai ver. Tá bom? Então, dito isso, a gente vai acabar a live. Ai, que vontade de ficar aqui mais tempo com vocês e é por isso que eu fiz aí essas 3 lives, né? Programei essas 3 lives que, se for permitido, nós vamos ter amanhã, 7 horas da manhã, para dar continuidade, para a gente tomar a decisão, para a gente entender mais um pouquinho. E depois de amanhã, de novo, todos os dias, 7 horas da manhã, serão 3 dias. Mas eu já te adianto que teremos mais surpresas, tá? Então fica comigo e faz uma coisa. Manda, dispara, vai lá. A live daqui a pouco vai estar aqui no feed, porque vai ficar gravada. E aí, eu vou te pedir uma ajuda. Mas não é só para mim. É uma ajuda para todos os nossos irmãos. Todos aqueles que o teu coração tocar e disser assim, nossa, eu acho que essa pessoa, os amores, aqueles também que tu não aprendeu a amar, mas que tu acha que alguma palavra aqui, algo faria sentido para essa pessoa ouvir hoje. E aí eu vou te pedir que tu envie para ela ou para ele, tá? Coloca aqui para mim também, depois, nos comentários, uma palavra que te fez despertar, que clareou, tá? Ou, se não quiser colocar, coloca assim, clareou para mim. Eu vou ficar muito feliz com esses insights de vocês, tá? Se o desconforto deu muito vucu-vucu aí dentro, me chama no direct. Hoje eu vou estar em atendimento, mas se eu tiver uma brechinha eu converso, tá? Me chama no direct e faz um print, tá? Então eu vou pegar aqui minha aguinha, porque de manhã ainda tô na minha aguinha em jejum. Vou pedir para fazerem um print também, são vários favores, né? Mas vocês sabem que eu peço mesmo, porque eu sei que vocês me amam, eu amo vocês. Se vocês estão aqui, vocês sintonizam comigo, ó, e é tudo farinha do mesmo saco. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um print dessa tela, com a nossa aguinha aqui, um brinde a esse dia que tá iniciando. E coloca lá no teu stories, para que as pessoas vejam que tu tá despertando e que tu também quer que o mundo inteiro desperte para a felicidade real que existe e que é nossa por direito divino. Somos herdeiros da felicidade real, mas nós precisamos clarear e precisamos decidir e precisamos ter vontade. Essa é a nossa série que começou hoje e eu agradeço a presença de todos vocês que assistiram, que vão assistir, que vão compartilhar e que vão principalmente olhar para si com compaixão, com amor e começar a mexer aí dentro e começar a ser o grande protagonista da história. Entendendo que nós não temos que ser guiados pelo ego. Nós estamos aqui para educá-lo, para curá-lo. Tá bom? Um beijo! E bom dia, né, gente? Bom dia!